Então agora tá tudo ok. Pelo que eu entendi, eu acho que agora tá tranquilo aqui, não é isso? Agora ficou legal, viu? Maravilha. Pronto. Pronto, gente. Pronto. A gente pode usar isso como um exemplo dessas situações imprevistas que acontecem na vida da gente. Perfeito? Legal? Então a gente está montando alguma coisa, vai fazer um live, vai dar uma aula e aí algo dá errado, certo? Como a gente lida com isso? Tá? Mindfulness Boa e pergunta, compaixão professor. são técnicas desenvolvidas para a gente lidar com isso. Tá? A gente pode pensá-la como técnicas e a gente pode pensar como características que a gente já tem. Tá? Todos nós temos um pouquinho de mindfulness e um pouquinho de autocompaixão, e compaixão pelo outro e compaixão pela gente mesmo, que a gente chama de autocompaixão. E as técnicas são para a gente desenvolver isso. Legal? Desenvolver exatamente o quê? Né? Então, o que é mindfulness? O que é autocompaixão? Mindfulness é a capacidade de a gente ficar focado, a gente ficar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, ok? Mas sem ser excessivamente crítico com a gente. Tá? Todos nós, seres humanos, temos uma tendência entre ficar oscilando entre dois extremos. Está distraído, não está prestando atenção em nada, legal? E também não sendo capaz, não estão se focando em nada, o que pode ser complicado, que se você fica distraído muito tempo, sem prestar atenção nas coisas que você está fazendo, ou quando a gente presta atenção, muitas vezes a gente vai prestar atenção com muito senso crítico sobre a gente mesmo e sobre os outros. E O isso que a vai gente gerando chama, estresse. o que a gente chama de Sim? julgamento também, né, professor? Isso, a gente pode chamar de julgamento isso, ou senso crítico. Exatamente. Então, mindfulness é a habilidade de a gente estar focado, tipo assim, não, eu estou aqui, estou prestando atenção no que eu estou fazendo, na minha voz, no Instagram, legal? Perfeito? Lidando com essa situação, porém sem usar um senso crítico excessivo. Porque um senso crítico excessivo, ele pode fazer a gente congelar, entrar em pânico, ficar muito estressado, se desgastar. Perfeito? Então, mindfulness é o treino da atenção no momento presente, legal? Sem julgamento, com gentileza, com curiosidade, mas ao mesmo tempo focado. A gente está aqui. Autocompaixão, legal? É um processo muito relacionado com a mindfulness, que é a capacidade de a gente dar apoio para a gente mesmo, legal? Suporte para a gente mesmo durante os momentos de estresse. Nem esse que a gente está passando agora no nosso planeta. Perfeito? Legal? A autocompaixão seria o outro lado da compaixão. A compaixão é a capacidade de eu dar apoio para as outras pessoas. Né? Eu perceber que uma outra pessoa está passando por um problema, está passando por um estresse, e eu ajudar ela, estar presente, estar do lado dela, escutar, dar apoio, isso é compaixão. Só que se a gente somente dá compaixão para os outros, mas a gente não consegue dar compaixão para a gente também se esgota. Legal? Então, Perfeito. seria essa a Professor, definição desses dois conceitos. que legal. Professor, o senhor que é da área das neurociências, assim, e estuda a compaixão do ponto de vista neurológico também, o senhor teria algo assim para falar das pesquisas do senhor relacionado à questão do nosso cérebro, da função assim que ele tem, dessa capacidade que ele tem de desenvolver de fato essa autocompaixão? Porque acredite, assim, eu vejo que para muita gente ainda existe um tabu daquelas pessoas assim que se firmam. Eu nasci desse jeito, a síndrome da Gabriela, né? Eu vou ser sempre assim e eu não consigo desenvolver essa autocompaixão. Então, do ponto de vista neurológico, é possível desencadear esse processo de autocompaixão e quanto tempo levaria e de que forma mais prática o mindfulness pode ajudar a gente a desenvolver essa compaixão. Sim, bom, na realidade, né, o nosso cérebro, tá? A gente não consegue ver ele, porque ele está aqui dentro do nosso crânio, né, dessa caixinha de osso que tem aqui na cabeça. Mas ele está o tempo todo mudando. Legal? Nosso cérebro, nesse sentido, é parecido com os nossos músculos. Da mesma maneira, os nossos músculos, se a gente treina eles, usa eles se desenvolvem, né, eles aumentam de tamanho, se tornam mais capazes, e se a gente para de treinar eles, eles diminuem, o cérebro funciona da mesma maneira. Não só ele faz isso, mas ele tem diferentes áreas, diferentes regiões.
E cada região, assim como cada músculo do nosso corpo, quando a gente trabalha ele se desenvolve. Então, sim, o cérebro ele pode mudar. A grande questão, que cada vez fica mais né, pertinente no mundo da gente, é que não adianta você treinar seu cérebro durante uma pequena quantidade de tempo. Vai adiantar, você vai ter um efeito. Tá? Tem estudos que mostram que se você treinar seu cérebro, em algumas semanas, ele já muda. Tá? Porém, a ideia, se a gente agora está pensando na ideia de uma humanidade que está cada vez mais, né, vivendo mais tempo, não é verdade? Legal? É como a gente pode treinar nosso cérebro ao longo da nossa vida. E aí a compaixão vai ser muito importante. Por quê? Uma coisa que é um obstáculo para todos nós, para o aprendizado, quando a gente vai aprender algo novo, é que quando a gente vai aprender algo novo, a gente tem medo de errar e ser criticado pelos outros. Porque às vezes realmente os outros são críticos, né? Principalmente quando a gente está começando a aprender algo. Porém, se a gente é controlado por essas críticas que vêm dos outros, a gente não consegue passar da fase inicial do aprendizado, na qual a gente erra muito. Gal, imagina que você vai aprender um novo instrumento. Você vai fazer muitos erros. E esses erros são bons, esses erros são saudáveis, porque eles te permitem aprender. Legal? Então, se a gente cultiva a autocompaixão, a gente ajuda a aprender mais fácil e a modificar nosso cérebro. Então, por exemplo, quando você perceber assim, eu não sou capaz de mudar, de aprender a ser mais compassivo. O primeiro gesto que você pode fazer é, tudo bem, Luiz, é difícil mesmo, tá? Eu estou aqui junto com você. Legal? Quando você faz isso, quando você se dá compaixão, percebendo que às vezes você é crítico com você mesmo, e todos nós somos, esse é o primeiro passo para você despertar a autocompaixão. Falar assim, olha, às vezes eu percebo que eu não sou compassivo comigo mesmo, eu sou muito crítico, legal? Mas eu me dou apoio e eu sinto que eu posso, se eu me permitir errar e tentar gradualmente no meu tempo aprender. Professor, que bonito isso. A dica que o senhor daria seria falar isso de forma pronunciada para que eu me escute falando isso, pode ser mental, de que forma, é, de que maneira meus sentidos podem captar melhor essa autoafirmação. Pronto, exatamente. Então aí a gente tem várias técnicas, né? Nas terapias que trabalham com autocompaixão, nas técnicas de treinamento de autocompaixão, realmente as pessoas, né, brincam bastante com essa consciência do tom de voz com que a gente conversa com a gente mesmo. Legal? Então, às vezes, a gente conversa na nossa cabeça com a gente mesmo com um tom de voz, tá? Que muito crítico. E que a gente não percebe, às vezes, porque está aqui dentro, mas tem efeitos. Então, o primeiro passo interessante, legal, é quando você perceber que você está sendo crítico, tá? Você, com você mesmo, você não se criticar mais por causa disso, legal? Mas você experimentar conversar com você mesmo, imaginar um tom de voz mais confortável. Você falando com você mesmo como um amigo, legal? Um amigo que é legal, um amigo que dá apoio, um amigo, não aquele amigo que faz bullying, né? Aquele amigo que te dá suporte, você imaginando você mesmo falando com você assim. Legal? Então essa é uma das técnicas. Tá? A gente também pode Bacana. praticar isso com as outras pessoas. Por exemplo, quando você perceber que uma pessoa está sendo muito crítica com você, legal? Uma boa estratégia, em vez de brigar com ela, que é a reação normal que a gente tem, só que se a gente brigar com ela, provavelmente ela vai brigar com a gente, não vai querer admitir que está sendo crítica, é você começar a falar com ela com um tom de voz legal. Legal? Dessa Legal. maneira, você está dando um exemplo para ela, né? O melhor exemplo é fazer, não é verdade? Você está criando um ambiente emocional que, mesmo que ela não perceba, a tendência dela é também começar a mudar o tom de voz com você. Isso lembra um pouco também, né, professor, uma das atitudes lá do mindfulness, a mente de principiante, né? Diante de uma circunstância, de uma situação inesperada, você sempre reage daquela mesma forma, você tentar visualizar essa situação como se estivesse vendo ela pela primeira vez, e dessa forma você já não precisa mais reproduzir padrões anteriores, né, de reação agressivas, e, de uma certa forma, ajudar ainda mais a desenvolver
a compaixão por si e pela outra pessoa também, né? Sim, porque as duas coisas estão muito ligadas, né? Em geral, quando você encontrar uma pessoa que esteja, né, te tratando de uma maneira não muito legal, provavelmente ela, dentro dela, deve estar passando por estresse. Provavelmente, dentro da cabeça dela, ela também não está conseguindo ser compassiva com ela. Como é que a gente rompe esse ciclo? Dando um exemplo. Legal? Esse exemplo muitas vezes não é você ser uma pessoa perfeita, porque ninguém é, mas você falar, olha, não, eu entendo, né? Você talvez esteja passando por um momento difícil, legal? Eu estou aqui junto com você, certo? E, e trabalhar isso. Outra coisa que você falou também bem interessante é essa importância de a gente estar no momento presente. E aí que mindfulness e compaixão entram juntas. Legal? Muitas vezes a gente trata mal a gente mesmo e as outras pessoas sem perceber. Legal? Porque foi assim que a gente foi ensinado. Foi assim que a gente vivenciou a nossa educação e a gente foi criado. Legal? Então a gente faz isso, como a gente chama, no piloto automático. Tá? Não porque necessariamente a gente queira tratar mal os outros, ou porque a gente queira tratar mal a gente, mas simplesmente é um hábito que veio da nossa criação, da nossa educação. Quando você faz mindfulness, quando você percebe, peraí, deixa eu perceber como eu estou falando, como é o meu tom de voz, certo? Como é a minha expressão facial, tá? Quando eu falo com as pessoas ou quando eu falo dentro de mim mesmo, na minha cabeça. Mas eu percebo isso não para me criticar, eu percebo isso para acordar. Naturalmente, você começa a mudar a sua forma. A coisa muito legal da mindfulness é que a gente não precisa se forçar. A gente precisa basicamente acordar, certo? Olhar para as coisas, sentir o mundo como a gente está aqui agora, perceber como a gente está falando, como a gente está fazendo, e aí naturalmente a gente começa a mudar. Tá? Por exemplo, tem trabalhos com alimentação mindful, né? Que é chamado mindful eating. Você simplesmente aprender a comer prestando atenção na comida. Se você faz isso, prestando atenção, curtindo a comida, legal? Naturalmente, seus hábitos alimentares começam a melhorar, certo? Você começa a ter uma alimentação mais saudável, não porque você está lá se chicoteando, não, tem que comer uma comida saudável, porque isso vai gerar mais estresse, você vai querer comer mais porcaria. Não, você presta atenção na comida, legal? Sem julgamento, mas atento ao fato de estar comendo, naturalmente seus hábitos vão mudando, tá? É difícil para a gente acreditar isso porque a gente foi muitas vezes ensinado e criado com muita pressa, né? Num mundo de muita dificuldade, que é o mundo que a gente vive. Legal? E aí, os nossos professores, os nossos cuidadores não tiveram a possibilidade de esperar a gente aprender no nosso tempo. Mas se a gente se der essa possibilidade, se a gente agir com a gente como um adulto cuida de uma criança, legal? Uma criança que ele gosta, que ele dá apoio, que ele está ali, que ele permite que erre e aprende, a gente percebe que a gente vai aprendendo, que a gente vai mudando. E é uma mudança que é sustentável. Ela vai acontecendo ao longo da vida, né? Se nós pretendemos, imagino que todos nós pretendemos, né, chegar numa idade avançada, a gente tem que pensar como eu vou conseguir aprender coisas ao longo da minha vida. E o caminho para isso não é a autocrítica excessiva. O caminho para isso é a generosidade com a gente mesmo e com as outras pessoas. Que bonito, professor. Olha, eu confesso que quando eu me deparei assim com os primeiros entendimentos do que era o mindfulness, isso é mais uma práticazinha americanizada que está chegando aí com termos bonitos para vender, que de fato tem muita essa crítica assim por muitas pessoas quando não conhecem mesmo os princípios, os fundamentos, a própria filosofia que está por trás, que vem da filosofia budista, né, que o John Kabat-Zinn sistematizou, codificou de uma forma muito bacana para poder aplicar isso para outras pessoas, para fazer pesquisa, né? E algo que eu lembro que me pegou muito, assim, que eu utilizo muito isso nas minhas práticas, assim,
é essa coisa de você sempre procurar estar desenvolvendo a gentileza, a compaixão, a cordialidade. Quando eu escutei assim pelas primeiras vezes, seja cordial consigo mesmo, experimente. E isso fez uma diferença tremenda nas minhas práticas meditativas, justamente porque quando estava meditando, percebia que a mente estava julgando e começava a me culpar por perceber que estava sendo julgado. Aliás, esse é um dos passos assim que primeiros que quando as pessoas começam a fazer meditação se depara. Então, essa coisa de ser cordial comigo, de ser gentil e me acolher nesses momentos, isso fez uma diferença tremenda, assim, e eu fico sempre tentando, da maneira que eu posso, quando estou falando sobre meditação, de tentar passar isso da melhor maneira. E o senhor, de uma forma muito amorosa mesmo, de uma forma muito cordial, tem conseguido, tipo, passar isso para a gente. Nossa, muito Professor, legal, Paulo. Muito legal essa sua descoberta, né? Como é que a gente está de tempo? A gente tem um a pouquinho? gente tem uns 30 minutos aí, tá bom? A Ah, gente então a gente tem. pode falar mais um pouquinho. Ah, que Isso. legal. Sim, fala. Professor, um dos tópicos aqui, assim, dessa entrevista, né, a gente colocou assim, o mindfulness e a autocompaixão, como trabalhar, como desenvolver a questão da ansiedade nesses tempos, né, nesses tempos de quarentena, onde a gente escuta muita notícia triste, onde a gente acaba se deparando por vezes, né, com nós mesmos ficando sozinhos e com isso gerando mais ansiedade. E aí, na hora que eu estava formulando a frasezinha abaixo, de como colocar abaixo do mindfulness e compaixão, aí eu coloquei afastando a ansiedade. Aí, trabalhando com o mindfulness, eu venho justamente percebendo que o mindfulness, ele não ensina a gente a afastar a ansiedade, né? É aprender a conviver com. E aí, nesse sentido, eu pergunto para um senhor assim, como é que a gente pode aprender a desenvolver mais essas habilidades de compaixão no sentido de trabalhar nesses tempos atuais como uma ferramenta para lidar com a ansiedade quando ela chega. Pronto, legal, né? Então, nesse momento que a gente está passando agora, né? É um momento que tende a gerar ansiedade, né? E outros sentimentos também, tristeza, né? A gente não poder, às vezes, estar saindo de casa, para quem gosta de sair de casa, né? Ou para quem está em casa também, gosta de estar em casa, preocupações de ordem financeira com o futuro, de questão de saúde das pessoas, certo? Então, uma coisa muito interessante para a gente pensar é a ideia de que o nosso cérebro tem teria dois sistemas muito importantes, tá? Legal? Dois sistemas de lidar com problemas. Um sistema que a gente pode chamar de sistema aversivo, é o nosso sistema de emergência, é o nosso botão de emergência, legal? E um outro que é o sistema afiliativo, que é o nosso botão de investimento no futuro. Legal? Uma metáfora que eu costumo falar é como o nosso cérebro, ele sempre pode optar entre, como é que eu vou dizer assim, sabe, né, agora quase todo mundo tem cartão, paga coisas com cartão, né, aqueles cartõezinhos de plástico, não é verdade? Tá? Sim, E quando você passa o cartão no caixa, te pergunta, você vai pagar no débito ou você vai pagar no crédito? Legal? Certo? São duas formas de pagar. O problema é que, e todo mundo percebe isso, que se você começa a pagar muito no crédito, você começa a contrair dívidas futuras. Não é verdade? Legal? Às vezes a gente precisa fazer isso. Mas se a gente faz isso muitas vezes, isso gera problemas futuros. O sistema, o que a gente chama de estresse, tá estressado, tá ansioso, é um sistema dentro da gente que se aciona, legal? Para tentar tratar as coisas como se elas fossem emergências. Tá certo? Legal? Quando a gente usa isso, quando a gente fica com medo, com raiva, com ansiedade, basicamente a gente está se preparando para uma situação de emergência grave. Tá? Só que quando a gente faz isso, a gente começa a usar reservas dentro da gente. A gente literalmente entra no cartão de crédito. A gente começa a produzir hormônios de estresse, como o cortisol, que vão para o nosso sangue. Legal? E o efeito no longo prazo é prejudicar nossa saúde, nossa memória e nosso aprendizado. Já quando a gente tenta lidar com as situações ou com os problemas
com curiosidade, com equilíbrio, perfeito? Com amizade, legal? Criando vínculos de apoio, de ajuda com as pessoas e com a gente mesmo, legal? A gente está trabalhando, a gente está no cartão de débito, a gente está usando os nossos recursos sem usar o medo e a raiva. E com isso, a gente tem uma sensação verdadeira de crescimento. Legal? Nosso cérebro, quando a gente trabalha com curiosidade, com amizade, com companheirismo, com os outros e com a gente mesmo, a tendência da nossa memória é melhorar, nossos níveis de estresse diminuírem. E aí, se você percebe isso, faz muito sentido a gente pensar, então como é que eu trato a ansiedade? Imagina que você se perceba ansioso. O que vai acontecer se você ficar com medo da ansiedade? Não posso sentir ansiedade. Não, essa ansiedade, o que é isso? Você vai ficar mais ansioso. Você vai ficar mais estressado. Se você ficar com raiva da ansiedade, não, eu não podia estar ansioso, só eu que fico ansioso, ninguém mais fica. Você vai ficar mais estressado. Qual é a saída, o truque? Quando você perceber que você está ansioso, chateado, deprimido, experimente ser gentil com você mesmo. Tá? Legal? Ser gentil com você mesmo é ser gentil com a sua ansiedade. Falar, olha, tá uma situação difícil, legal? Mas eu vou acolher dentro do possível essa ansiedade. Legal? Eu vou cuidar dela. Eu vou fazer coisas que me fazem bem. E vou fazer coisas que façam também as pessoas em torno de mim se sentir bem. Um pouquinho dos dois, tá? Legal? E com isso, a tendência natural da ansiedade é diminuir. Ela some ou vai diminuindo, não some completamente, mas ela diminui, não porque eu brigo com ela, não porque eu fujo dela, mas porque eu gero essas emoções afiliativas. Emoções do tipo, olha só, estamos passando por essa dificuldade, mas a gente está junto aqui. Às vezes, quando não tem ninguém junto de você, é você com você mesmo. Legal? O primeiro amigo que a gente precisa fazer na vida é a gente mesmo. Porque esse amigo vai estar com a gente em todos os momentos. E a partir de que você constrói essa amizade com você mesmo, fica mais fácil você poder levar essa amizade para as pessoas em torno de você. Que bacana, que Né? bonito. Professor, aproveitar assim, nesses momentos também a gente compreende que o mindfulness ele tem as suas práticas formais e informais, não é isso? Onde as informais seriam tipo habilidades, práticas como essa, né, que eu vou conversando comigo, vou cultivando ao longo do dia nos meus afazeres, estou, sei lá, lavando a louça, estou lendo um livro, estou sentado assistindo, enfim, executando alguma tarefa e estou praticando esse estado de atenção plena, não é? Das práticas formais, que são aquelas que a gente pode escolher determinados momentos, né, para se tipo para se deitar, para se sentar, enfim. Tem alguma técnica simples de 2, 3, 5 minutos que o senhor recomendaria que a gente pudesse fazer das ferramentas do mindfulness? Sim, existem várias técnicas, na verdade, mindfulness de longa duração, de curta duração, né? Agora a gente tem aplicativos, a gente tem gravações na internet, legal? A gente até pode fazer uma aqui daqui a pouquinho. Agora, antes da gente fazer, o que eu queria recomendar né? Como realmente você fazer uma técnica vivenciando uma técnica de mindfulness. O aspecto fundamental, como eu falei, é a atitude com a gente mesmo, que o Paulo falou também. Quando você for fazer a meditação, seja porque alguém está conduzindo, seja porque você tem um aplicativo no seu celular ou você encontrou um vídeo, tá? O mais importante é essa atitude de gentileza com a gente, legal? De atenção gentil. Mesmo que quando você for fazer a prática, começar a aparecer na sua cabeça, do tipo, poxa, não quero fazer essa prática, não gosto, o que vai acontecer? Em vez de você começar a brigar com você, seja gentil, legal? E faça ela dentro dos seus limites. Todo o processo de mudança de longo prazo funciona quando a gente faz pequenas coisinhas ao longo do dia, mas todo dia. Perfeito? Legal? Por exemplo, em termos de ginástica, se você for passar um dia inteiro numa academia malhando, legal? Você vai até fazer muito exercício, mas provavelmente no dia seguinte você vai estar todo doído se você não tem esse hábito. Legal? E aí vai acabar desistindo. Se
Se você fizer uma dieta muito severa, uma mudança alimentar muito brusca, o mais provável é que você vai ter problemas também. Então, o ideal é você fazendo aos pouquinhos e gradualmente e aumentando sua capacidade. Que capacidade? Se for para fazer mindfulness, a capacidade de estar atento com gentileza e com curiosidade. Não sei se você tinha pensado nisso, a gente podia fazer uma praticazinha de mindfulness aqui, não podia? Sim, professor, com certeza. É, Antes de fazer a prática, professor, se o senhor me permite, tem algumas pessoas que estão comentando, inclusive estão fazendo algumas perguntas, falando, acredito que sejam muitas pessoas aqui que conhecem o senhor, outras aqui, outras perguntas eu já vi que o senhor já respondeu, e, e aí eu vou tentar frisar apenas nas perguntas que ainda não foram respondidas. Já teve uma pergunta aqui: qual o remédio aconselhado para ajudar a combater a ansiedade? O senhor já falou bastante sobre isso. O professor Luiz me ensinou sempre a autocompaixão. Serei sempre grato ao Senhor por conduzir suas orientações com tanta gentileza. Foi a Eliane Medeiros que falou. Tem outra aqui que está dizendo que é um deleite ouvir o professor Luiz falar. Maravilha, professor. À medida que for surgindo outras perguntas, aqui a gente vai fazendo. Então, esse momento, a gente poderia tirar uns 3, 4 minutos, da maneira que o senhor achar melhor. O senhor fique à vontade para conduzir essa prática, professor. Bom, então, né, a gente pode experimentar um pouquinho, né? Talvez várias pessoas aqui já tenham feito práticas de mindfulness, mas algumas pessoas nunca fizeram, legal? E é sempre legal a gente fazer quando a gente pensa assim, uma prática de mindfulness não é uma forçação, algo que você tem que fazer esforço. A única coisa é você criar essa intenção de experimentar, estar em contato com o momento presente. O objetivo dela é, na realidade, dar condições para o seu cérebro naturalmente poder se desenvolver. Legal? Então, eu vou dar algumas sugestões agora. A gente vai fazer uma pequena praticazinha de mindfulness. Legal? Você pode fazer sentado, deitado, em pé. Legal? Ache uma posição que seja confortável para você. Tá? Olhos abertos, olhos fechados, como for melhor. E mais importante, né? Respeite seus limites, mas se permita, legal? Tá aqui agora e seguir as sugestões que eu for dando na medida que elas forem interessantes para você, ok? Então, basicamente, uma prática muito introdutória de mindfulness, que ajuda muito, é a gente, por exemplo, se quiser fechar os olhos, legal? E, por exemplo, prestar atenção para o ambiente em torno de você, sem se forçar, tá? Estando presente, percebendo sons, por exemplo, o som da minha voz, ou algum barulho em torno de você, legal? E experimentando perceber esses barulhos, tá? Dentro do possível, com menos julgamento, tá? É impossível a gente se livrar do julgamento, mas a gente pode simplesmente diminuir ele. Perceber as coisas como se elas se apresentam para a gente, sem precisar fazer nada a respeito, mas sabendo que o seu cérebro está acordando. Legal? Ele está vindo para o aqui e agora, começando a perceber as coisas como elas são agora. Não como foram no passado, mas como você, nesse momento, consciente, se permite ser, se aceita ser dentro das suas limitações. Da percepção do ambiente, a gente pode trazer essa percepção para dentro do nosso corpo. Legal? A gente pode perceber nosso corpo, e percebendo o nosso corpo aqui agora, permitir que ele naturalmente faça pequenos ajustes de posição, talvez encontrando uma postura que seja mais confortável para ele. Não existe certo ou errado aqui, é só você perceber, ficar consciente do seu corpo e permitir que ele ache uma postura que seja mais confortável para ele. Quando você faz isso, você está fazendo mindfulness. Pode parecer uma coisa simples, mas isso tem um profundo efeito no nosso redução de estresse ao longo do tempo. A gente pode trazer nossa atenção para a nossa expressão facial e, da mesma maneira,
a gente estando aqui de olhos fechados, permitir que a nossa expressão facial faça pequenos movimentos, se ela quiser, se autoajuste e entre em equilíbrio com o momento presente. Como a gente está prestando atenção na nossa expressão facial, no nosso nariz, a gente pode também perceber, sem forçar, a nossa respiração. O ar entrando e saindo, no ritmo dele. Sabendo que se a gente percebe simplesmente a respiração, naturalmente ela vai entrando em equilíbrio com o momento presente. O processo de mindfulness não é um processo de controle, é um processo de autorregulação. Se ao longo dessa prática você se distrair e se perder, não tem problema. Simplesmente fique consciente disso e naturalmente sua atenção volta por aqui e agora. Nossos pensamentos são como nossa respiração. Se a gente simplesmente fica consciente deles, sem julgá-los, sem lutar com eles, naturalmente eles começam a entrar em fluxo. Você pode imaginar, dentro dos seus limites, do seu tempo, seus pensamentos também entrando em fluxo, ficando mais confortáveis, voltando por aqui agora, que nem a gente fez com o nosso corpo e com nossa respiração. E depois, gradualmente, cada um de nós, no seu tempo, no seu momento, a gente pode ir, se a gente tivesse de olhos fechados, quem tiver de olhos fechados, e abrindo os olhos. Mas mesmo de olhos abertos, se eu tenho consciência do meu olhar, e só tenho consciência dele, eu posso permitir que ele se autorregule, que ele encontre uma forma confortável de estar olhando para a telinha desse celular. Muito bom, professor. Depois Obrigado, dessa Breno. prática, muito bom mesmo. São práticas assim, não é, professor, que acredito que se a gente separasse em alguns momentos do dia, 5, 3, 4 minutos por dia, e fazendo isso, e de forma a conciliar com os outros exercícios informais e estar cultivando isso ao longo do dia, é muito provável, é muito lógico que a gente já começa a entrar num estado de coerência, num estado de calma e passividade maior, né? E mesmo naqueles dias que a gente tente fazer, já teve dias aqui de tentar fazer práticas e não conseguir, e tá tudo bem, é isso mesmo, né? E o Sim, interessante é tentar não se envolver com isso, não se apegar nem quando a prática ela é boa e nem quando ela é ruim. Ela foi apenas uma prática naquele dia, né? Não digo que é uma coisa fácil, automática de se fazer, mas que é muito perceptível quando você vai colocando isso em prática e vai tentando fazer de forma tranquila, você vai vendo os resultados ao longo do tempo. sim, exatamente, exatamente. Você falando isso, Paulo, me lembrou, tem um psicólogo, né, há bastante tempo atrás, famoso, que falou uma coisa muito legal em relação à criação, por exemplo, dos pais com os filhos, né, dos cuidadores com os filhos. Ele falou assim: a gente não precisa ser um cuidador perfeito, basta que a gente seja suficientemente bom. Tá? Quando a gente volta a nossa atenção para o momento presente, legal? Sem menos medo, menos raiva, simplesmente fica consciente do momento presente, tá? A gente se torna uma pessoa
suficientemente boa. A gente vai ter dias difíceis, a gente vai ter dias melhores, mas esse estado de atenção gentil ajuda a gente ter o melhor possível dentro daquela situação. E fazer o melhor possível ou o menos pior possível numa situação difícil faz toda a diferença. Nesse momento que a gente está passando agora, um momento difícil, um desafio para a humanidade, a gente não deve cobrar da gente ser perfeito, né? Não, a gente não está num dos melhores momentos da vida do nosso planeta, mas ser suficientemente bom. E para isso, alguns segundinhos, alguns minutinhos de mindfulness, de atenção gentil para a gente mesmo e para os outros, fazem essa diferença. Maravilha, maravilha. Professor, antes de mais nada, assim, a gente está se encaminhando aqui para essa reta final, né, para que a gente consiga terminar no tempo certo antes que o Instagram ele derrube a live, que depois de uma hora ele corta, né, para que a gente consiga pelo menos se despedir ainda aqui do pessoal. Antes de mais nada, assim, agradecer por tudo mesmo, muita gratidão ao senhor por ter aceitado de maneira muito gentil e cordial o convite para essa live, a primeira aqui do canal Ciência da Meditação. Confesso honestamente que fiquei até um pouco assustado com os resultados. Muita gente entrou mesmo, tá bem mais assim do que estava imaginando para essa primeira live. E eu só tenho convicção assim que é pelo fato, além do tipo do universo de contribuir para isso, né, de tipo da sua forma de falar, da sua forma gentil de trazer esses conhecimentos tão importantes para a gente nesses tempos atuais. Então, queria deixar esse momento final para o senhor se despedir, de repente quiser aí fazer algum convite, não sei se o senhor está fazendo algum trabalho online também, se tem mais pessoas que querem conhecer o Mindfulness, de repente através do seu trabalho poderia conhecer um pouco mais. Aproveitar esse momento para que o senhor faça essa fala. Pronto. Então, Paulo, a gente tem, né, um laboratório de pesquisa da gente, é o Lecopse, perfeito? A gente está desenvolvendo um programa de extensão voltado para a comunidade, totalmente gratuito, chamado Neurosaúde, com vários eventos, Sim, online e presenciais, tá? Depois eu vou passar para você o link, tá, do coisa para você divulgar, perfeito? Para quem tiver bacana, interessado maravilha. participar, perfeito? E Perfeito, eu professor. acho que toda essa audiência merecida, porque você também é uma pessoa, né, que tem um coração gentil, legal? Certo? Isso é o fundamental. E o mais interessante que eu queria deixar essa ideia é de que a gente não precisa forçar essa gentileza. Uma gentileza que a gente força é cansada, se cansa, tá? Basta a gente estar consciente da gente escutar a nossa intuição interna em áreas no nosso cérebro que estão dizendo para a gente como ser gentil. É só a gente escutar elas que isso vem, tá? E é isso que eu desejo para todos nós. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo, tá, gente? Legal? E uma vida suficientemente boa, legal, para todos nós. Valeu, professor. Um abração. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Gratidão.